Hipocrisia, segundo o dicionário Oxford Languages, significa ato ou efeito de fingir, de dissimular os verdadeiros sentimentos e intenções. Significa também fingimento, falsidade. Lula, conhecido como o pai dos pobres, construiu sua campanha eleitoral em 2022 mais uma vez em cima das narrativas da luta pelos mais necessitados, da luta para combater a desigualdade e a fome no nosso país. Lula venceu as eleições, segundo o TSE, e voltou à presidência da República após 12 anos. No entanto, de lá para cá, muita coisa mudou, principalmente o acesso às informações, pois hoje nós, cidadãos brasileiros, não dependemos mais apenas daquilo que é informado pelos principais canais de televisão e pelos principais jornais do país. Com essa facilidade, aquele discurso do Lula defensor da igualdade, que já era fraco, caiu de vez. Vem comigo. A hipocrisia dele em 2023 começou já nos primeiros minutos do seu mandato. Instantes após tomar posse como presidente da República, Lula discursou em frente ao Palácio do Planalto. E ali já veio com essa: fila na porta dos açougues em busca de ossos para aliviar a fome. E ao mesmo tempo, filas de espera para a compra de automóveis importados e jatinhos particulares. Tamanho abismo social é um obstáculo à construção de uma sociedade verdadeiramente justa e democrática e de uma economia próspera e moderna. Pois é, mas essa indignação e comoção de Lula parecia não existir na hora de usar dinheiro público para sua campanha eleitoral em 2022. Segundo os dados do TSE, que são públicos, qualquer pessoa pode ter acesso, a campanha de Lula à presidência em 2022 usou mais de 120 milhões de reais de dinheiro do fundo eleitoral, que é dinheiro público dos brasileiros. Aliás, no TSE também é possível ver o patrimônio declarado por cada um dos candidatos para as eleições do ano passado. O de Lula era de mais de 7,4 milhões de reais, o que é muito mais próximo da realidade daqueles que ele falou que estavam na fila para comprar carros importados do que a realidade daqueles que estavam na fila do osso, segundo ele. Fila na porta dos açougues em busca de ossos para aliviar a fome. Bom, ainda no mês de janeiro, houve toda aquela polêmica envolvendo o Palácio da Alvorada e as acusações feitas por Lula e Janja de que móveis e obras de arte teriam sumido. Eu já mostrei no primeiro episódio aqui dessa nossa série especial que aquelas acusações feitas na matéria exclusiva da Globo eram completamente falsas, e eu provei isso fazendo um comparativo entre imagens de 2018 e 2023. Mas o fato é que essa narrativa serviu perfeitamente para que Lula e Janja passassem janeiro inteiro reclamando sobre supostamente não poderem morar ainda no Palácio da Alvorada e também para justificarem a dispensa de licitação para fazer a reforma do palácio e para comprar móveis novos. Eu estou preocupado porque se você for fazer licitação para comprar um colchão ou para fazer uma cama, nós vamos demorar 90 dias. E eu, sinceramente, estou cansado de ficar no hotel, porque não é o local adequado para você governar o país. Estamos tentando fazer a reforma. Eu não sei quanto tempo vai demorar ainda, porque vai depender de fazer um acerto com o Tribunal de Contas para saber se é possível comprar as coisas em caráter emergencial, sem passar por um processo de esperar 90 dias numa licitação para comprar uma cama, para comprar um colchão. E mesmo recebendo um salário de mais de 30 mil reais por mês, mais os benefícios de presidente da República, e não precisando tirar do seu bolso dinheiro para arcar com suas despesas, Lula ainda fez o legítimo papelão de vítima ao se considerar um sem palácio. Eu quero dizer para vocês que dentre todos vocês, eu sou o cidadão que mais deveria estar reclamando aqui. Aliás, eu nem deveria estar falando aqui nesse microfone do presidente. Eu deveria estar falando lá naquele microfone do Movimento Social para reivindicar do companheiro Rui Costa, nosso ministro-chefe da Casa Civil, a casa para o presidente da República morar, porque eu ainda não estou morando numa casa. Eu estou morando no hotel. Eu na verdade sou um sem casa, um sem palácio. As razões por trás das narrativas apresentadas por Lula e Janja lá em janeiro começaram a aparecer dias depois disso. Até então, a lei número 14.133, de 1º de abril de 2021, previa no artigo 20 que os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da administração pública deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo. Isso ainda foi regulamentado pelo decreto número 10.818,
18, de 27 de setembro de 2021, que esclarecia o que eram considerados bens de luxo, o que eram considerados bens de qualidade comum, etc. Mas aí, coincidentemente, um dia antes da compra dos móveis novos para o Palácio da Alvorada, o secretário de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos publicou uma instrução normativa no Diário Oficial da União para permitir a hipótese da compra de bens de luxo, se esses fossem destinados às residências oficiais da Presidência da República. Um dia depois, sai a notícia de que foram gastos R$379 mil para a compra de alguns móveis para o Alvorada, através de uma dispensa de licitação. Fizeram parte dessa lista um sofá de couro italiano de mais de R$65 mil, outro sofá de mais de R$31 mil, uma poltrona de mais de R$29 mil, outra de mais de R$19 mil, uma cama de mais de R$42 mil e um colchão de mais de R$8 mil. E enquanto isso, Lula indignado com as pessoas na fila do osso. Mas não pense que os luxos de Lula e Janja no Alvorada pararam por aí. Meses mais tarde, em outubro, o Diário do Poder revelou, ao solicitar dados através da Lei de Acesso à Informação, que o casal presidencial tinha à sua disposição 74 funcionários, como motoristas, chefe de cozinha, mitre, camareira, entre outros, revezando-se em turnos para atendê-los 24 horas por dia. Toda essa estrutura é mantida, obviamente, com dinheiro público. Outra regalia foi revelada em novembro, quando a presidência abriu uma licitação para renovar o enxoval de cama e banho do Palácio da Alvorada e da Granja do Torto, prevendo um gasto de R$89 mil. Na lista de materiais estavam previstos artigos da mais alta qualidade, incluindo algodão egípcio. Mas Lula mostrava-se sempre indignado com a desigualdade no país em seus discursos, como ele fez em maio na Bahia. Eu estou cansado de ver 900 milhões de seres humanos todo dia vão dormir no mundo com fome, porque não tem dinheiro para comprar alimento. Enquanto isso, 10 pessoas sozinhas tem mais dinheiro que 50% da humanidade. No mês de junho, na abertura do Encontro do Foro de São Paulo. Ou seja, todo santo dia a gente vê aumentar o número de pobres no planeta, crianças morrem de fome, enquanto os ricos tentam pagar a passagem de foguete ou de submarino para procurar um novo mundo, quando o mundo deles é esse. Também em agosto, no Amazonas. Voltei outra vez para recuperar a dignidade de homens e mulheres deste país, para fazer uma luta mundial contra a desigualdade. O mesmo em setembro, em Brasília. Por isso, nós estamos tentando construir uma campanha contra a desigualdade no planeta. Não é uma campanha brasileira. É uma campanha contra a desigualdade no planeta. Todo e qualquer tipo de desigualdade. E os discursos de Lula sobre a desigualdade não ficaram apenas dentro do Brasil. Ele viajou ao exterior para falar sobre isso, como fez em junho, em Paris. Ou seja, nós somos um mundo cada vez mais desigual e cada vez mais a riqueza está concentrada na mão de menos gente e a pobreza concentrada na mão de mais gente. O mesmo ele fez em Joanesburgo, na África do Sul, em agosto. Não é possível alguém ficar comprando passagem para ver se tem algum lugar para morar fora da terra, sabe, enquanto as pessoas estão morrendo atrás de um pedaço de pão na fila das padarias. O que o Bill Gates faz com tanto dinheiro? O que o pessoal da Apple faz com tanto dinheiro? O que outros empresários aí que nasceram esses dias na internet têm tantos bilhões de dólares para quê? O que Lula sempre esquece de mencionar nesses seus discursos é que nessas viagens, justamente para fazer esses discursos, ele gasta fortunas de dinheiro público em hospedagens em hotéis luxuosos ao redor do mundo, em aluguéis de carros para sua comitiva e também nos translados com aviões da FAB. Na África do Sul, palco do discurso que você acabou de ver nesse recorte, foram gastos R$200 mil em 2 noites em um hotel de luxo. As viagens anteriores também foram marcadas por gastos exorbitantes. Na viagem à China e aos Emirados Árabes, ainda no começo do ano, a comitiva brasileira gerou um gasto de R$6,6 milhões aos cofres públicos. A viagem a Londres, para que Lula assistisse à coroação do rei Charles III, custou R$3 milhões. Nessa viagem, por sinal, inicialmente foi noticiado pela Band que a diária do hotel era de R$95 mil. Depois, o Estadão corrigiu, dizendo que o valor, na verdade, era de R$43,9 mil. Ufa, agora sim um valor compatível com o que os brasileiros estão acostumados a gastar em suas hospedagens. A viagem de Lula a Lisboa e Madrid, em abril, custou R$1,3 milhão em diárias e passagens. Em setembro, ele já tinha uma viagem marcada para a Índia para participar da cúpula do G20. Antes dessa viagem, em um discurso no Rio Grande do Norte, ele já avisou que ele iria para lá para falar sobre desigualdade. Eu vou dia 7
fazer outra viagem importante para o Brasil. Eu vou para a Índia, vou participar de um encontro chamado o Encontro do G20. São as 20 economias mais ricas do mundo. Vai estar lá os americanos, vai estar lá os europeus, vai estar a China outra vez e vai estar o Brasil. E eu vou lá para discutir com eles uma coisa que me incomoda. Eu quero discutir com eles a desigualdade. Ele viajou e realmente falou lá sobre o assunto. Vivemos num mundo em que a riqueza está mais concentrada, em que milhões de seres humanos ainda passam fome. O que só fez a hipocrisia dele ser maior ainda, porque nesse discurso ele não comentou sobre o fato de que o hotel em que ele estava hospedado na Índia tinha diárias de até 60 mil reais. E Lula, obviamente, não fica hospedado nas suítes mais simples. Na Arábia Saudita, por exemplo, onde ele foi no final de novembro, ele ficou hospedado em uma suíte real de 520 metros quadrados, que tinha um custo diário de 63 mil reais. Mas enquanto isso, ele seguia pelo mundo discursando sobre sua indignação com a desigualdade, como ele fez na Assembleia Geral da ONU em setembro. A fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial 20 anos atrás, atinge hoje 735 milhões de seres humanos que vão dormir esta noite sem saber se terão o que comer amanhã. O mundo está cada vez mais desigual. Inclusive, nessa viagem para participar da Assembleia Geral da ONU em Nova York, segundo o Diário do Poder, Lula e sua comitiva gastaram 4,3 milhões de reais apenas com aluguel de carros. E mesmo com toda essa gastança desenfreada, Lula insistiu em repetir uma frase em 2023, que além de representar a fracassada ideologia do socialismo, ainda é muito hipócrita quando dita por ele. Eu vou repetir uma frase para você nunca mais esquecer. Muito dinheiro na mão de poucos, como era antes, é concentração de riqueza. Pouco dinheiro na mão de muitos é distribuição de riqueza. Quando todos tiverem um pouquinho, a gente vai perceber que as coisas vão melhorar. Como se não bastasse todos esses gastos exorbitantes de dinheiro público em viagens ao exterior e nas regalias concedidas a Lula e Janja no Palácio da Alvorada, o governo Lula ainda mostra na prática a mais pura hipocrisia dos governos de esquerda, que se elegem dizendo defender os mais pobres, dizendo que criarão oportunidades para os mais pobres, mas quem acaba recebendo oportunidades, na verdade, são sempre os políticos aliados com os inúmeros novos cargos criados, como, por exemplo, os novos ministérios. Apesar de todos sabermos que para Lula, os ministérios são uma ferramenta de articulação política para comprar apoio no Congresso, como ele mesmo já deixou escapar algumas vezes. O que eu sinto, na verdade, é que as pessoas estão com muita boa vontade de fazer as coisas acontecer. O que eu sinto é isso. Sabe? E é direito das pessoas querendo fazer acontecer e falar o seguinte: olha, eu estou a fim de participar do governo. Para participar do governo, você pode ter um ministério. Agora, não é o partido que quer vir para o governo que escolhe o ministério. Quem escolhe o ministério é o presidente da República. Quem indica o ministério é o presidente da República. Quem oferece o ministério é o presidente da República. Ele ainda insiste na narrativa de que é preciso ter ainda mais ministérios, sob a justificativa de que os segmentos da sociedade brasileira precisam ser representados. E por conta disso, assumi o compromisso. Eu tinha que recriar os ministérios. Porque nesse país é preciso a gente parar de acreditar quando a imprensa fala: tem muito ministro, tem muito ministro, tem muito ministro. Tem pouco ministro, porque é preciso mais ministro para cuidar de mais assuntos nesse país. Quem paga por essa conta, obviamente, é o povo brasileiro. Dessa forma, chegamos ao final da nossa série especial de 3 episódios com as principais mentiras, ataques e hipocrisias de Lula em 2023. Se você gostou desse conteúdo, envie esses vídeos para pessoas que você acredita que também precisam assisti-los. A programação normal do nosso canal volta no dia 30. Um grande abraço e até o próximo vídeo.